Bom, gente, nesse vídeo, então, eu vou falar a respeito um pouco da, digamos, história do ensino da escrita, né? Para isso, eu preparei alguns slides aqui. Então, o que que nós temos? Nessa apresentação, né, sobre a história do ensino escolar da escrita, eu vou me basear principalmente nas discussões do Clécio Bunz em um texto dele que se chama Da Era da Composição à Era dos Gêneros, o ensino de produção textual no ensino médio, que está no livro que o Clécio organizou junto com a professora Márcia Mendonça. A edição original é de 2006, foi publicada pela Parábola, a edição que eu tenho é a de 2009. Esse vai ser o texto básico para a discussão, é o texto no qual eu me baseei para fazer, de modo geral, a apresentação, embora eu tenha feito a apresentação de um ponto de vista próprio, inclusive em termos de modos dessa disposição dos conteúdos que aparecem no texto do Clécio. Também, de alguma maneira, eu posso dizer que eu me baseio no texto da Márcia Razini, dessa tese, que é uma tese monumental, no bom sentido, é uma tese fantástica, né, em que a Márcia Razini ela vai fazer uma retrospectiva do ensino de língua portuguesa no Brasil, e também aí, de alguma maneira, no texto da Roxane Rojo, Gêneros do Discurso, Gêneros do Texto como objeto de ensino de línguas, um retorno ao trivial, que está num livro organizado pela Inês Signorini, Rediscutir Texto, Gênero e Discurso, que foi publicado originalmente em 2008, mas a edição que eu tenho é de 2018. Bom, então, como eu havia já dito de alguma maneira, eu parto do texto do Clécio, mas eu faço a minha leitura e, inclusive, vou fazer essa apresentação destacando 4 aspectos, né, quando nós pensamos no ensino escolar da escrita. Os objetos de ensino, quais são os objetos que são ensinados, quais são os objetivos de estudo, a metodologia e a concepção de língua. Em ideia geral, é discutir o seguinte: muitas vezes as pessoas querem aprender a escrever. Isso é um desejo muito comum das pessoas. As pessoas querem aprender a escrever por diversas finalidades, né? Tem aquele que quer ser escritor, tem outros que precisam aprender a escrever para escrever bem no vestibular, no Enem, em um concurso público, etc. Enfim, e quando a gente, esse aluno, esse sujeito que quer aprender a escrever texto, né, ele chega para nós, professores de ensino fundamental, médio, ou no meu caso hoje, um professor universitário, ele chega cheio de desejos, né, de aprender a escrever, mas esse aprender a escrever, ele se modificou ao longo do tempo, né? O que nós concebemos como aprender a escrever, o que é escrever bem, se modificou ao longo do tempo. Então, eu acho importante essa retomada histórica para que isso contextualize tanto para os professores quanto para os próprios alunos, para que eles consigam, de uma maneira mais reflexiva, mais crítica, entender, inclusive, a direção desse ensino da escrita, né? Eu falo aqui do ensino escolar da escrita, porque, claro, a partir do momento em que o homem ele desenvolve a escrita, ele pode ensinar outros sujeitos a escrever, né? Então, primeiro eu vou ter que ter a concepção da instituição escola e dentro da escola a ideia de que um dos objetos ensináveis, de que um dos objetos de ensino vai ser o texto, a escrita, né? Como um objeto de ensino. E aqui eu falo principalmente, o texto do Clécio ele se pauta principalmente no ensino médio, mas eu penso numa reflexão até mais abrangente, que pense na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio e também
no ensino superior. Para todos esses segmentos de ensino, eu acho que é interessante pensar aí esse desenvolvimento das práticas pedagógicas de ensino da escrita, antes de efetivamente iniciar um trabalho de ensino e de aprendizagem da escrita. Tá? Então, a apresentação vai se pautar aí por 4 elementos, como eu disse, né? Objetos de ensino, o que eu estou ensinando, qual é o conteúdo que eu estou ensinando. Vamos pensar assim, olha, meu objeto de ensino pode ser o texto, meu objeto de ensino pode ser a língua portuguesa, meu objeto de ensino pode ser o latim, pode ser a geografia, geografia física, geografia humana, enfim. Os objetos de ensino, de uma maneira bem simplista, seriam o que eu ensino. O objetivo de estudo, o objetivo de ensino é para que eu estudo, para que eu ensino, para que eu quero aprender aquilo. Eu quero aprender um texto para eu passar no vestibular, ou quero aprender um texto para eu aprender a ser um escritor. Eu quero aprender um texto para que eu seja um sujeito inserido nas práticas sociais e que nas demandas sociais eu consiga realizar bons textos. Por exemplo, eu consiga fazer uma reclamação à prefeitura de onde eu moro, eu consiga escrever um currículo, eu consiga fazer, se for o meu intuito, uma postagem nas redes sociais. A metodologia, como eu ensino essa escrita, né? Esse é um ponto de suma importância. Como que é possível ensinar o sujeito a escrever? Se é que é possível ensinar o sujeito a escrever e não seja ele que de fato aprenda, né? Qual que é o limite aí? E também existem métodos diferentes, né? Existem aqueles métodos que vão se pautar por um suposto estímulo à criatividade, então eu vou estimular a criatividade do aluno, há outros métodos um pouco mais, de alguma maneira, instrumentais, estruturalistas, que vão lá ensinar, por exemplo, para o aluno como se redige uma frase, como se redige um parágrafo, e como dessa junção de frases e parágrafos eu chegaria a um texto. Então, são métodos, modos de ensinar. E também quais são as concepções de língua que estão por trás desses modos de ensinar, desses objetos de ensino que eu elejo como ensináveis e desses objetivos de estudo. Se nós olharmos aqui, né, nos pautando aí pela discussão do Clécio, mas também da Razini, eu vou começar a exposição a partir da ideia da composição, né, que já aparece lá no final do século XIX, no século XX, em boa parte do século XX, na primeira metade do século XX. Então, hoje, o que nós chamamos de produção de texto, de redação, naquele momento era chamado de composição. E não era apenas uma nomenclatura, era realmente um modo específico de ver a escrita. Então, composição nesse sentido, nessa concepção, seria escrever a partir de modelos literários, algo muito pautado pela imitação. Qual que era o objeto de ensino? Eu até grifei aí, gêneros literários ou assemelhados. Nesse momento, como pontua o Clécio Busen, como pontua a professora Roxane Rojo, aparece a expressão gêneros. Então, a expressão gêneros que nós usamos hoje, comumente, nas práticas de ensino, elas já apareciam. E nós vamos ver aí, no decorrer da apresentação, que em algum momento elas ficam um pouco de lado e vai aparecer a expressão textos. Mas, naquele momento, apareciam gêneros. Então, o que se ensinava, o que se pretendiam ensinar aos estudantes eram gêneros literários ou assemelhados. Então, hoje, nós pensamos numa diversidade de gêneros discursivos. E, naquele momento, o principal objeto de ensino eram gêneros literários ou próximos aos literários. Qual que era o objetivo desse ensino? O objetivo desse ensino era trazer clareza ao pensamento dos estudantes. Imaginava-se que aqueles que escreviam bem teriam um pensamento mais bem organizado. Então, havia uma correlação de clareza de pensamento e clareza de escrita.
Então, a escrita, ela era suscitada, ela era incentivada como um modo de aperfeiçoamento do pensamento. E aqui nós chegamos na questão da metodologia. E como se ensinava, então, a composição nesse momento? Se ensinava a composição através da exposição a textos de gênero literário, em geral, considerados bons, e a partir da imitação desses textos. Então, o aluno, ele era exposto a textos, ele lia textos literários, o professor poderia ler com ele esses textos literários, e ele era incentivado a, de alguma maneira, imitar esses textos literários. Veja, hoje isso tudo é muito diferente, ou pelo menos isso tudo é bastante criticado. Hoje, muitas vezes se critica o fornecimento de modelos ao aluno e também o trabalho apenas voltado aos gêneros literários, também é algo criticado, né? Mas vejamos, né? Pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que você não trabalhar com modelos é algo negativo para o ensino, é algo negativo do ponto de vista pedagógico, ainda mais quando os estudantes, com a internet, eles têm acesso a modelos. Então, se eu solicitar de um estudante, por exemplo, da graduação, para que ele faça uma resenha, provavelmente o primeiro movimento que ele vai fazer é ir à internet e digitar lá resenha, resenha acadêmica, modelo de resenha, e isso em todos os gêneros. Então, talvez um caminho pedagógico para o professor seja ele levar o modelo, um bom modelo, né? Inclusive porque todos nós, inclusive em outras esferas da vida, quando nós temos que compor, realizar, fazer um novo gênero, o que nós fazemos em geral é procurar um modelo, certo? Se nós vamos pela primeira vez na nossa vida escrever uma monografia de conclusão de curso, a gente quer um modelo. Se nós vamos, pela primeira vez na nossa vida, escrever um relatório de iniciação científica, nós queremos um modelo. Então, o querer um modelo é o próprio desenvolvimento da escrita, né? Embora essa questão da composição, de se restringir muito à imitação e aos gêneros literários, isso foi extremamente criticado, é interessante que nós separemos o joio do trigo. E se de fato somente copiar e se ater somente a textos literários, isso é um problema, por outro lado, negar a importância dos gêneros literários e até do incentivo da escrita de gêneros literários e também da importância dos modelos é não conseguir distinguir daquelas práticas o que elas têm de bom. E qual que era a concepção de língua em que se pautava esse ensino? Era uma concepção de língua beletrista, né? É o beletrismo, é o escrever bem, o que ecoa até hoje em vários domínios da escrita. As pessoas acham que escrever bem é escrever de uma maneira rebuscada, sofisticada, complicada e às vezes até ininteligível, de difícil entendimento, porque as pessoas acham que elas têm que ficar salpicando nos seus textos palavras difíceis, termos que elas consideram complicados, fazendo, muitas vezes, algumas construções sintáticas que são até equivocadas, mas que lhes pareçam sofisticadas, que, em tese, trariam um certo tom de erudição para aqueles textos. Isso é super comum, né? Porque as pessoas acreditam que escrever bem é escrever de uma maneira difícil. Provavelmente isso, eu acredito, ainda é um eco dessa concepção beletrista que vem desde essa época. Bom, depois, aqui já mais próximos, né, da nossa realidade, nós vamos ter o termo, a expressão redação escolar, que é vista como um ato de comunicação e expressão, isso ali nas décadas de 1960 a 1970. Então, se na primeira metade do século XX, o que preponderou foi o ensino da composição, aqui eu começo a falar em redação. Bom, qual que é o objeto de ensino da redação? Se lá eram gêneros literários, aqui eu vou falar em textos, em vários textos.
Então, de alguma maneira, o termo gênero ele vai sumindo e vai aparecendo o termo textos. Quais são os objetivos? É a exposição, comunicação do pensamento. O aluno deve ser capaz de expor, comunicar o seu pensamento através de textos com fins utilitários e práticos, com fins, muitas vezes, instrumentais. Então, em termos de trabalho, né, é uma perspectiva bastante afeita aí ao mundo do trabalho, ele deveria ser capaz de expressar uma mensagem que o seu companheiro de trabalho, que a pessoa com a qual ele trabalha, conseguisse entender, né? Tem esse utilitarismo. Veja que na perspectiva anterior não havia tanto esse utilitarismo, porque nos gêneros literários, eles não têm essa finalidade utilitária tão forte ou tão fortemente marcada, né? Aqui há uma discussão entre o saber sobre a língua e o usar a língua. Aparentemente, se está mais interessado em saber usar a língua do que saber sobre a língua. Então, as questões metalinguísticas, os termos, né, que nós podemos pensar, que eu vou ir um pouco lá para a gramática, se nós pensarmos na metalinguagem, né, que são essas expressões que nós usamos para explicar a língua, sujeito, predicado, predicativo do objeto, ou em termos de orações, oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta, reduzida, de infinitivo, por exemplo, toda essa nomenclatura, né, toda essa metalinguagem, que é uma linguagem falando sobre a linguagem própria da área de ensino de línguas, né, ela, em tese, se trabalhar mais com esse aluno na questão comunicacional, para que ele fosse eficiente em termos de comunicação. Eu não estaria tão preocupado se esse aluno sabe toda essa metalinguagem. Veja, então, todas essas perspectivas têm aspectos que nós podemos hoje, pelo menos dentro do julgamento que nós fazemos hoje, entender como aspectos positivos e negativos. Hoje se critica muito essa questão do exacerbado uso da metalinguagem, né? De quantos alunos, às vezes, eles são bombardeados com essa metalinguagem, tem que saber muita metalinguagem, e, inclusive, a metalinguagem do texto, né, que é um capítulo que a gente vai ver um pouco mais à frente aí, como essa metalinguagem, ela sobrecarrega o aluno, né, sobrecarrega esse estudante, e eu deixaria, então, em tese, isso de lado um pouco, e me pautaria mais pelo uso efetivo da língua, que, inclusive, é uma vertente muito comum hoje, certo? Mas o que acontece? Qual que é a crítica que está aí? Essa finalidade comunicacional, nesse âmbito aí, ela é muito utilitarista e, para alguns, muito redutora. Então, o que eu estou ensinando só para esse aluno? Eu estou ensinando para ele apenas alguns, eu diria gêneros, mas digamos, alguns textos do mundo do trabalho. Então, eu estou ensinando para ele textos que têm circulação no mundo do trabalho, manual de instrução, currículo, relatórios, no âmbito ali das relações comerciais, né, relatórios empresariais, de compra, de venda, e eu não estou levando esse aluno a ter uma independência daquilo. É como se se a comunicação que interessasse a escola fosse essa comunicação utilitarista apenas do mundo do trabalho. Isso não está dito no texto do Clécio, mas é assim que eu entendo. Bom, então, eu tenho o quê? Retomando aí na redação escolar. Eu vou começar a falar em textos. O meu objetivo é um objetivo de exposição, comunicação do pensamento com fins utilitários e práticos, em que mais importa usar a língua do que saber sobre a língua. E qual que é a metodologia? Aí já também é algo um pouco complexo, porque seria um incentivo à criatividade do aluno, mas que seria suscitada pela leitura. Bom, veja, a própria noção de criatividade, ela merece uma reflexão, né? Porque o que é ser criativo, como que eu incentivo alguém a ser criativo, ainda mais em termos de texto.
Se eu for lá, né, clássico exemplo, e colocar lá na lousa, minhas férias, e pedir para o aluno escrever um texto sobre as minhas férias, qual é a criatividade desse aluno? Como ele vai escrever algo de fato criativo? Ainda mais no contexto, por exemplo, das escolas públicas, né, que eu vivenciei, e eu sempre brinco dizendo, no meu caso, a minha redação toda seria minhas férias. Minhas férias, minha vida menos a escola. Porque nas minhas férias, né, como aluno de escola pública, eu não tinha uma viagem para contar, nada de fantástico para contar, nada daquilo que supostamente seria um modelo de algo criativo. E apenas a exposição à leitura não suscita a criatividade. A leitura ela tem vários aspectos positivos em termos de contribuir para a escrita, mas o que ela está dando para o aluno não é a criatividade, ela está dando para o aluno um subsídio, uma base para que ele tenha ideias, inclusive de outros autores, que ele pode reformular como ideias próprias. Assim como eu lá no ensino fundamental, se eu lesse uma crônica sobre as minhas férias de um autor famoso e achasse muito interessante, eu poderia usar aquela crônica para fazer a minha redação minhas férias, inclusive imitando de alguma maneira, né? Porque todo escritor, eu imagino, de alguma maneira, ele acaba imitando um pouco os outros escritores até ele criar uma independência. Isso é parte da linguagem, esse constitutivo da linguagem. E qual que é a concepção de língua que está subjacente a essa ideia da redação escolar? É uma concepção de língua que vê a língua como um código de transmissão de mensagens entre emissor e receptor. E aqui eu já estou me pautando mais pela questão da clareza, muito mais do que do rebuscamento, muito mais do que a sofisticação que a composição trazia na redação, estou pensando mais em termos de clareza. Porque eu tenho que ser claro para que a minha mensagem seja decodificada, simplesmente entendida e passivamente assimilada pelo receptor. Então, existe essa concepção. Uma concepção que hoje nós contestamos, porque nós não entendemos que o receptor ele seja passivo e que as mensagens sejam transparentes. Transparente quer dizer o quê? Se eu disse A, o sujeito, o receptor, entendeu A. Nós sabemos que não é assim. Muitas vezes nós escrevemos uma coisa e o sujeito que lê, ele lê de outra maneira. E eu, como escrevente, não posso, inclusive, me isentar e falar assim, mas, olha, essa é a sua interpretação. Sim, é a interpretação dele, mas eu, de alguma maneira, sou responsável pela interpretação que o outro dá ao meu texto. Por isso que, inclusive, a gente não pode imaginar nunca uma recepção passiva. Nós temos que imaginar a recepção ativa do nosso leitor, de como ele lerá o nosso texto. Bom, então nós vimos a composição, a redação escolar aí nas décadas de 1960, 1970, e aqui o Clécio, ele traz uma informação histórica muito importante. Ele vai falar que em 77, houve a promulgação do Decreto Federal 79, acho que é isso, 79, 98, talvez eu tenha errado aí o número, que impunha que a partir de 1978, os vestibulares deveriam incluir a prova de redação. Redação. Bom, então os vestibulares, eles passam a cobrar a redação. Obviamente, as escolas, né, elas começam a se dedicar mais ao ensino da escrita, porque havia a crença de que as pessoas não escreviam bem, porque não havia incentivo da escola para escrever bem. Então, através do vestibular, eu conseguiria fazer com que a escola ensinasse as pessoas a escreverem, o que também hoje é discutido, é discutível, mas foi uma ideologia, foi uma ideia muito presente, e ainda presente, em algumas justificativas, né? Então, às vezes eu falo, olha, precisa ter redação do Enem para que o aluno aprenda a escrever, para que a escola se dedique à escrita. O que eu estou dizendo? Que se não houver o Enem, que se não houver o vestibular, a escola não vai se dedicar à escrita. Isso é, no mínimo, questionável. Nos fins da década de 70 e na década de 80, também nos informam
o Clécio Bunsen, há críticas aos exercícios escolares de redação que serviriam apenas para aferir, né, para medir pontos gramaticais ou textuais justificados pela importância de saber escrever para ser admitidos em exames vestibulares e concursos. Então, qual que era a justificativa daí da escola? Olha, vocês precisam aprender a escrever, porque vocês vão passar por concursos, vocês vão passar por vestibulares. Então, independentemente de vocês gostarem ou não de escrever, vocês têm que aprender a escrever, porque vocês vão ser cobrados disso. Essa justificativa, eu acredito que ainda permanece na escola. Ela ainda está ali no ambiente escolar. Inclusive, aí eu coloco, né, ao final do slide, essas justificativas para o ensino escrito permanecem hoje? A meu ver, sim, permanecem hoje. Embora eu já esteja afastado do ensino básico há alguns anos, eu imagino, pelo contato que eu tenho com colegas que fizeram faculdade comigo, com orientandos, ex-orientandos, que isso é uma justificativa ainda presente na escola, né? Que você tem que aprender a escrever para esses exames, para esses processos seletivos, e inclusive aí o texto, ele não se torna um ato de comunicação. Eu vou conversar com o outro, vou dialogar com o outro através do meu texto. O que eu estou fazendo através do meu texto? Eu faço um texto apenas para que eu seja, de alguma maneira, medido, mensurado, para que meu conhecimento seja medido, mensurado a partir daquele texto. Mensurado a partir de determinados critérios, que podem ser gramaticais, ortográficos e textuais. Por exemplo, houve coesão, coerência, progressão textual, enfim, toda essa nomenclatura que a linguística textual vai trazer. O que eu estou vendo, então, é que nessa concepção aí, o texto ele não está sendo visto como um efetivo instrumento de comunicação, mas como algo que eu produzo para que ele sirva como uma medida para aferição do meu conhecimento. Vamos progredir. Em razão, né, dessas críticas, na década de 80 e na década de 1990, nós vamos começar a falar em produção textual, que é vista como um processo de elaboração de textos. Então, se anteriormente eu olhava muito o texto acabado, né, a redação, o que me importava era a redação pronta do aluno, agora eu vou começar a entender que o texto ele é produzido, há uma produção textual. Então, há um ler sobre algo, discutir sobre algo, ver filmes sobre uma determinada temática, fazer um pré-projeto, um rascunho, elaborar uma primeira versão do meu texto, que meu texto seja corrigido, para que eu possa reelaborá-lo, enfim, eu vou ver o processo de produção textual, né? E eu acho que o nome, assim, mais importante, provavelmente, né, quando a gente pensa nessa expressão produção textual, é o professor Vanderlei Geraldi, né, que vai falar da importância da produção textual. Mas não só ele, outros também. Tanto que aqui, quando eu estou falando em objeto de ensino, o que eu estou ensinando para os alunos? Aí, nas décadas de 80 e 90, eu imagino que, concomitantemente, circulam nos materiais didáticos e nas práticas didáticas as duas expressões. Textos, eu estou ensinando textos, e também estou ensinando gêneros textuais. Aí já começa novamente a aparecer a expressão gêneros textuais, e aí que sim, oriunda do pensamento bakhtiniano, mas um pensamento bakhtiniano que vai ser crivado no Brasil, que vai passar pelo crivo, né, que vai passar pela boca, pela voz, pelas penas, pela escrita de autores da linguística textual. Então, aquilo que para o Bakhtin é gêneros discursivos, aqui aparece na terminologia gêneros textuais. Para mim, não é apenas uma terminologia, né, um modo também de entender os gêneros, mas, enfim, aí na década de 80 e 90, eu vou falar em textos e gêneros textuais vários. Falar em produção textual nesse momento foi um grande avanço, porque aqui eu já tenho no Brasil a linguística textual
se consolidando, bastante abrangente, e a linguística textual vai começar a questionar certos modelos de escrita, né, vai começar a tentar olhar o texto como um todo, e não mais como a composição, o texto como um conjunto composto de fragmentos, né, porque até ali, muitas vezes o texto era ensinado de maneira fragmentada, então se ensinava ao aluno a fazer um pequeno trecho narrativo, um pequeno trecho dissertativo, um pequeno trecho descritivo, e imaginava-se que pela junção desses trechos, né, eu poderia compor qualquer texto ou qualquer gênero textual, né, e aqui já tem essa reflexão, né, a linguística textual já vai avançando, já vai propondo um olhar mais abrangente, e veja o texto como uma unidade formal, mas também de sentido, certo? Os objetivos não são apenas produzir textos escolares, não é mais a redação escolar só, mas também textos com objetivos comunicacionais claros. Então, vão surgir propostas como: dentro da escola, ainda que simulando uma situação real. Vamos escrever um jornal da escola para simular um jornal real. Vamos escrever um currículo para simular como se escreve um currículo. Vamos simular como se escreve uma notícia, como se escreve uma solicitação à prefeitura, etc, etc. Mas aqui ainda se está pensando nesse gênero textual. Ainda, a meu ver, pelo menos, a concepção bakhtiniana no Brasil não havia ganhado tanta força para trazer ela uma voz que falasse do gênero discursivo nas palavras do Bakhtin, nas palavras do círculo de Bakhtin. Bom, em termos de metodologia, como eu já adiantei de alguma maneira, eu vou ver a escrita como um processo. Então, para ensinar, eu tenho que olhar para esse processo. E uma das maneiras de pensar isso é fornecer ao aluno uma coletânea de textos, é desse momento, né, da história do ensino escolar da escrita, que eu tenho a ideia da coletânea de textos, ou seja, eu vou trazer textos para que o aluno leia, para que ele tenha o que dizer quando ele for chamado a dizer algo na redação dele. Então, ao invés de eu colocar só lá na lousa, minhas férias, e o quadro negro ou o papel em branco para o aluno criativamente pensar o que ele vai escrever, aqui eu dou subsídios, aqui eu dou uma base para que o aluno tenha o que dizer, né? Inclusive, essas coletâneas, elas vão migrar aí para as propostas de vestibulares permanecendo até hoje, né? Então, eu vou dar subsídio para o aluno, para que ele tenha o que dizer. Claro, nós falamos aqui em coletâneas de textos, mas também são coletâneas de texto no sentido mais amplo, as discussões que o professor tece em sala de aula, os filmes que ele leva. Hoje, né, se ele levar, por exemplo, algo que esteja no YouTube, isso também eu entendo nesse sentido amplo de uma coletânea. Vou olhar a língua dentro de um ponto de vista de processo. Então, eu entendo que primeiro eu tenho que ler ou discutir sobre algo, refletir sobre aquilo, imaginar como eu vou fazer. Então, aqui também há uma ênfase nessa preparação ao texto, seja pensando em tópicos, seja pensando no que eu vou dizer em cada parágrafo, seja depois dessa composição em tópicos, pensando em um rascunho, em um pré-texto, para daí eu ir ao texto. Mas esse texto não é o produto final acabado. Porque esse texto vai ser lido pelo professor, ou vai ser lido por colegas, vai passar, portanto, para o olhar de um leitor, seja o professor, seja um outro colega, que vai dar uma resposta, que vai dar um feedback, que vai dar um parecer para esse aluno sobre o seu texto. Falando, olha, aqui está bom, aqui não está, aqui é preciso melhorar, enfim, vários aspectos. Podem ser aspectos gramaticais, ortográficos, textuais, enfim. Para que o aluno possa fazer ele mesmo uma revisão e, inclusive, reescrever esse texto, que é algo fundamental para que haja, de fato, uma boa prática de ensino. Então,
toda essa ideia, né, da escrita como processo, que é uma ideia muito interessante, ela vai ser desenvolvida aí nas décadas de 80 e 90. E qual que é a concepção de língua que está subjacente, que está por trás, né, dessa ideia da produção textual? É uma língua como um processo de interlocução, em que tem um sujeito que fala, um sujeito que escreve, que se volta para um outro sujeito, que é o leitor, que é o ouvinte, e que, pensando nesse outro sujeito, é que concebe o seu texto, que concebe o seu gênero textual. Então, aqui, né, retomando, né, as questões do Vanderlei Geraldi, eu tenho que ter o que dizer, para quem dizer, por que dizer, etc. Eu tenho que contextualizar esse texto, que ele tenha, de fato, uma função e que ele seja, efetivamente, voltado a um leitor que se interesse por ler aquele texto. Mas aqui também há críticas, né? O que nós vamos observar na prática, como bem nos pontua o Clécio Bunz, embora aqui eu esteja usando mais os meus termos, é que há uma certa predileção nas práticas por ensinar, cobrar os aspectos mais próprios do texto, coesão e coerência, e menos voltados à situação de comunicação, como intencionalidade, aceitabilidade e situacionalidade. Todos esses conceitos, coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, são conceitos oriundos da linguística textual. Como eu estou dizendo, aí nas décadas de 80 e 90, falar em produção textual está intimamente ligada à linguística textual, que nesse momento no Brasil era uma corrente teórica muito forte. Ainda é, mas era muito forte naquele momento, estava em franco desenvolvimento. Mas o que acontece? A linguística textual, ela vai além do nível da frase, né? Ela é transfrástica, ela vai propor olhar o texto, vai falar, olha, a linguística não pode chegar só no final, lá na oração, que é o nível da frase, tem que ir para além da frase, e começou a olhar aspectos, como coesão, a ligação entre as frases, entre os parágrafos, coerência, o sentido que eu construo através desses elementos coesivos que eu construo através do texto, mas ela também olhou para aspectos exteriores, como a intencionalidade do falante e escrevente, a aceitabilidade daquilo que eu digo, daquilo que eu escrevo, e a situacionalidade, onde está aquele texto, qual é a situação que envolve a produção daquele texto. Mas, se nós observarmos os materiais didáticos e as práticas didáticas, é bastante evidente que o que fica desse instrumental todo que a linguística textual traz é muito mais a questão da coesão e da coerência, que inclusive até hoje aparece explícita ou implicitamente no modo como os textos são julgados, inclusive em exames, vestibulares, Enem, concursos. Esteja lá explícito ou implícito, existe muitas vezes subjacente essa ideia de olhar e pontuar e qualificar um texto em termos de coesão, de coerência, de progressão textual, que é um aspecto aí da coesão, da coerência, certo? Agora, esses aspectos mais exteriores ao texto, que englobariam o texto por fora, eles são, de alguma maneira, esquecidos. Inclusive, né, o Clécio faz aqui uma ressalva muito interessante, ele fala, há também alguma super especialização da metalinguagem. Então, se eu ficar falando em coesão referencial, coesão lexical, coesão sequencial, são exemplos que ele traz, o que eu vou fazer? Eu vou trazer tanta metalinguagem, tantos termos para esse aluno, que talvez isso não efetivamente melhore a escrita daquele aluno. Então, vocês vejam, todas essas concepções de ensino de escrita, composição, redação escolar, produção de textos, elas têm os seus méritos, mas elas podem ter os seus problemas, a depender do modo como elas forem encaradas, como elas forem efetivadas nas práticas. Enfim, e hoje, né, principalmente a partir dos anos 2000, eu acho que no início dos anos 2000, essas discussões estavam mais afeitas ao âmbito da universidade, e depois é que elas começam a adentrar as práticas e os livros didáticos. Nós vamos falar no ensino de gêneros discursivos.
gêneros discursivos que são vistos como práticas sociais. O que é uma prática social? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, para dar um exemplo. O gênero discursivo, que é materializado na forma de um enunciado, na terminologia do Bakhtin do círculo, mas que eu posso também, em termos didáticos, falar um gênero discursivo que é materializado em forma de texto, ele surge de uma necessidade da vida. Então, por exemplo, por que existe uma receita culinária escrita? Porque alguém, em algum momento do tempo, viu a necessidade de escrever uma receita e passar para outra pessoa. E assim são os gêneros discursivos. Eles nascem dessa necessidade. Então, se hoje nós olharmos, por exemplo, né? Então, vamos pensar no âmbito da universidade. Tem um aluno que quer fazer o TCC, quer fazer o trabalho de conclusão de curso, e tem um professor que se dispõe a fazer o trabalho de conclusão de curso. Mas, na prática, a gente acaba vendo que há muitos desencontros. O aluno fala, olha, eu procurei o professor e ele não me orientou. E o professor diz, olha, aquele aluno nunca me procurou. Aliás, ele nunca tinha me procurado, eu nem tinha aceitado ele. Então, se houver essa questão na vida, talvez surja um gênero discursivo que é um termo de compromisso entre orientando e orientador. Então, orientando vai falar assim, eu, fulano de tal, na data tal, me apresentei ao professor tal para que ele me oriente no trabalho de conclusão de curso no primeiro e segundo semestres de 2021. Daí, o fulano assina, o professor assina. Talvez haja necessidade disso, porque aquela situação da vida impôs essa necessidade. Agora, se daqui a 20 anos, 30 anos, as pessoas entenderem que não é necessário haver um trabalho de conclusão de curso, olha, esse gênero já não tem mais sentido. Então, os gêneros, eles surgem das necessidades sociais. Por isso que eles são vistos na teoria bakhtiniana como práticas sociais, né? Na teoria bakhtiniana, não. No modo como nós enunciamos a teoria bakhtiniana, né? Nós podemos falar que os gêneros discursivos, eles são práticas sociais. Então, se na prática social, se na vida é necessário um texto daquele gênero, nós vamos conceber aquele texto, vamos conceber aquele gênero, e esse gênero, inclusive, pode ir mudando ao longo do tempo, se adaptando às novas práticas sociais, às novas realidades sociais. Bom, então aqui no ensino de gêneros discursivos, né, o objeto de ensino seria gêneros discursivos vários. Hoje tem uma pluralidade de gêneros discursivos sendo ensinados na escola, né? Então eu tenho os clássicos, né? Um gênero discursivo como a redação escolar, a dissertação escolar, sim, mas eu vou ter reportagem, eu tenho e-mail, eu tenho receita. Inclusive, às vezes a gente tem até alguns um extremo disso, né? Às vezes a escola quer ensinar para o aluno fazer um boleto bancário, enfim, algo que, do meu ponto de vista, eu discordo um pouco, mas existe, né? Eu tenho gêneros discursivos vários, o que não quer dizer que necessariamente a expressão que vai estar lá no material didático, na prática do professor, vai ser gêneros discursivos. Às vezes a expressão que ele vai usar é gêneros textuais, embora ele esteja se pautando, saiba ele ou não, pelas discussões propostas por Bakhtin e pelos membros do círculo de Bakhtin. Os objetivos de ensino seriam escrever gêneros discursivos entendendo-os como a linguagem na vida, que já é um pouco o que eu entendo do que é escrever um gênero discursivo. É entender esse gênero, a função desse gênero na vida. Então, por exemplo, eu vou falar disso mais à frente, mas se eu quero ensinar para o meu aluno, no âmbito da universidade, a escrever um trabalho de conclusão de curso no gênero monografia. Olha, eu posso ensiná-lo a partir de vários aspectos. Eu posso levar lá o modelo, falar, olha, tem a capa, aqui você põe a universidade, depois você põe a faculdade, o centro em qual você se insere, o seu nome, o
seu título, o professor, o curso, a data, depois vem resumo, introdução, você vai fazer uma retrospectiva histórica, uma fundamentação teórica, uma justificativa, uma análise de dados, nananana. Então, eu estou descrevendo para esse aluno a estrutura composicional desse gênero. Posso, inclusive, falar para ele tematicamente, em termos de conteúdo temático. Olha, na introdução, você fala sobre isso, você fala o que te levou a escrever esse gênero, ali na análise de dados, o conteúdo temático é outro, você vai efetivamente falar dos seus dados, do que você analisou, na conclusão, o conteúdo temático é outro, você vai fazer uma síntese de tudo que você discutiu, enfim. Agora, o que acontece? Explicando para esse aluno essa estrutura, essa composição, até um estilo. Olha, você tem que ter um estilo formal, tem que seguir as regras da BNT no gênero específico, nesse gênero específico, etc. O aluno talvez ainda não entenda qual é o objetivo daquele gênero discursivo na vida. Para que serve uma monografia? Se eu falar com ele só isso, ele vai talvez entender o seguinte: olha, é um texto que eu tenho que escrever para eu me formar. Certo? Tudo bem. Inclusive, é. Mas existe um objetivo maior do que esse, que é o seguinte: eu vou compilar ali um conhecimento, eu vou fazer uma monografia, eu vou estudar, né, em tese, um único objeto, um único assunto, um único tema, e vou desenvolver uma discussão para aquilo, para aquele assunto, para aquele tema. E para que eu faço isso? Para auxiliar o desenvolvimento do conhecimento, porque outras pessoas vão querer ler aquele texto, vão querer aprender comigo, que eu já estudei, certo? Então, eu estou contribuindo para a ciência, contribuindo para o desenvolvimento científico. Esse é o grande objetivo. Isso é entender o gênero na vida, e não apenas a estrutura composicional, o conteúdo temático, o estilo desse gênero. Bom, e a metodologia? As metodologias de ensino de gênero discursivo são diversas. Você pode trabalhar de uma maneira mais instrumental, ensinando por parágrafos. Você pode ensinar a partir de uma nomenclatura mais bakhtiniana, falando de construção composicional, de conteúdo temático, de estilo. Você pode se valer de todo o instrumental da linguística textual, falando de coesão, de coerência, de progressão, enfim. Hoje, pelo próprio percurso histórico, né, do ensino de escrita, você tem várias metodologias que foram se acumulando e não existe um purismo. Muitas vezes as práticas elas acabam englobando essas diferentes metodologias. Mas eu acho que é possível ensinar, então, a partir de todas essas perspectivas. Isso quem vai julgar é o professor, dentro da sala de aula dele, dentro do grupo de alunos que ele tem. Mas existe um ponto que, para mim, é imprescindível, importantíssimo, que, para mim, é o grande segredo de alguém conseguir aprender a escrever bem, que é trabalhar a reescrita. Seja eu trabalhando com uma nomenclatura bakhtiniana, conteúdo temático, construção composicional, estilo, seja eu trabalhando como instrumental da linguística textual, com coesão, com coerência, seja eu fornecendo modelos, seja eu trabalhando com parágrafos, seja qual for meu trabalho. Se de fato eu fizer um trabalho com reescrita, ou seja, eu pedir para o aluno escrever um texto, eu levar para casa, corrigir essa redação e essa composição, essa produção textual, ou esse gênero discursivo, e entregá-lo para o aluno, e falar para que ele refaça, provavelmente aí eu vou ter um ganho substancial em termos de melhoria da escrita. Alguns professores colocam duas questões. Uma primeira é a seguinte, que não há tempo para trabalhar com reescrita na escola. É fato. Isso é uma questão de política educacional, né? Porque o que acontece? Na escola pública, muitas vezes o professor não tem tempo de corrigir a redação individualmente do aluno. Na escola privada, o professor que ministra, mesmo que seja uma disciplina de redação, também não vai ter esse tempo. Mas aos auxiliares, aos corretores de redação, né, ao plantão de redação, e muitos alunos que dispõem de melhores condições financeiras, eles vão atrás de professores que vão fazer esse acompanhamento
individual, e que é o que vai fazer com que eles, de fato, progridam e consigam boas e as melhores notas nos exames vestibulares, no Enem, etc. Então, isso é uma questão de uma luta política, que deveria ser uma pauta, a meu ver, da escola, para que todos os alunos possam ter esse tipo de acompanhamento, seja pelo professor regente da disciplina, seja através de professores auxiliares. Bom, mas enquanto o mundo não muda, em termos práticos, eu daria algumas sugestões, como observar ali do conjunto de redações, de textos, né, de enunciados que os alunos produziram, de gêneros, algumas questões que o professor entende mais interessantes para discutir com toda a classe. Talvez diminuir o número de redações que são pedidas. Eu vou usar aqui o termo redações, que acho que é o mais cristalino. De redações que são pedidas ao longo do ano. Então, se eu peço 2 por bimestre, talvez pedir uma, mas trabalhar a reescrita, de tal maneira que eu consiga realizar a reescrita, né? E um outro ponto que os professores às vezes dizem é que o aluno não se interessa por fazer a reescrita. E aí, claro, vale a sugestão da nota, né? Você pode dar uma nota, né? De repente, para a primeira versão, vale metade da nota, a segunda versão mais metade, ou fez a primeira versão, tirou 7, e daí você dá oportunidade para o aluno que quiser refazer, e ele pode aumentar essa nota para 9, para 10, por exemplo. Eu trabalhava muito assim no ensino superior, trabalho ainda, às vezes, em algumas disciplinas desse modo. E qual que é a concepção de língua que está aí subjacente? É uma concepção de língua da perspectiva bakhtiniana, que vê a língua como que vê a linguagem como uma interação verbal. Uma linguagem em que há um sujeito enunciador, um sujeito receptor, mas cuja resposta é ativa. Então, eu sempre escrevo pensando no outro, pensando no modo como o outro vai receber o meu enunciado, certo? Os valores sociais que eu mobilizo naquele enunciado, naquele gênero discursivo que tem que fazer sentido em uma prática social, né? Porque se não faz sentido, ninguém escreve, se não faz sentido, ninguém lê. Então a gente precisa ficar atento para isso. Um gênero discursivo, ele só existe na vida porque ele tem uma função na vida, ele serve para algo na vida, ele serve para finalidades dos sujeitos implicados, dos falantes, dos escreventes, dos leitores, dos ouvintes. Por fim, né, já até eu comentei, o exemplo do ensino do gênero discursivo acadêmico como uma monografia de conclusão de curso. Eu posso ensiná-la por várias metodologias, mas o importante, a meu ver, é que eu consiga levar ao aluno essa ideia de que esse gênero, ele tem uma função na vida, ainda que hoje essa função esteja distante para esse aluno, o aluno olha para a monografia achando que aquele gênero é só para passar em uma disciplina, é só para concluir o curso, há um objetivo maior por trás daquilo, e se ele conseguir entender esse objetivo, e se de fato ele se comprometer com aquele objetivo, ele vai fazer um texto muito melhor. Porque um aluno que pensa assim, bom, eu estou escrevendo a minha monografia, mas daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, alguém pode ler a minha monografia, e inclusive, seja na minha atuação profissional, seja continuando minha atuação profissional, mas na vida acadêmica, isso pode ter um peso, a pessoa vai olhar e falar, olha, aquele fulano escreveu uma monografia muito boa, esse aluno provavelmente vai escrever um texto muito melhor do que um texto que ele acha que é só para cumprir uma formalidade específica do curso. E hoje, né, o que a gente vê aqui é que há um grande desenvolvimento dos estudos bakhtianos no Brasil, né, com questões como dialogismo, responsividade e compreensão ativa, que vem, de alguma maneira, inundando, né, as práticas, os discursos pedagógicos dos professores, dos livros didáticos, embora, a meu ver, ainda, em geral, aparentemente, para mim, elas estejam ainda nesse nível, mais uma vez, da textualidade. Então, eu olho ali para... vou ensinar o gênero, mas eu fico em posição textual, desculpa, em conteúdo temático, em construção composicional, em estilo, e eu não olho para esses aspectos, sim, que são mais, de alguma maneira, exteriores ao texto, mas perpassam o texto, que são a questão
do dialogismo, ou das relações dialógicas, né, o fato de que nós dialogamos com os textos, com as vozes anteriores, e nos voltamos às vozes posteriores, que vão nos responder olhando sempre para a compreensão ativa daquele sujeito que vai ser o nosso leitor, que vai ser o nosso ouvinte. Bom, então, para resumir, né, para encerrar aqui, a gente viu, né, que existem algumas concepções de ensino de escrita, e nós pontuamos algumas, que são a composição, depois a redação, depois a produção de texto, produção textual, e hoje a gente vai falar mais no ensino de gêneros discursivos.